Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Nós vamos começar hoje no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, a qual está escrito: Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos, Ele revela o profundo e o escolhido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Nós vamos falar a respeito hoje da sabedoria de Deus. Deus, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou todo o universo, Ele criou tudo, tudo foi feito por Ele. Criou as águas, o oceano, criou o sol, a lua, criou as estrelas. Nós vamos falar a respeito da criação do Deus Todo-Poderoso. A terra era sem forma e era vazia, e Ele fez todas as coisas, criou tudo isso para você, meu amado, para que você hoje possa usufruir desta terra, para que você esteja aqui nesta terra. Tivemos passagens lá atrás, lutas, sofrimentos de homens de Deus para conservar a terra até no dia de hoje, para que você possa usufruir de todos os benefícios dessa terra. Logo após a criação de Deus, Ele também criou o homem, Adão e Eva, e deu ao homem e à mulher tudo que estava na terra para mantimento, para que eles pudessem usufruir da criação de Deus. Deus criou Adão e logo após fez Eva para Adão e deixou um decreto para que eles não pecassem, não pegassem do fruto da árvore do jardim. E eles colocaram a mão onde não se devia. Daí adiante começa Deus colocar normas, leis e estatutos entre o homem e a terra. Você pode ver que logo após a falha de Adão e Eva, começou a gerar o pecado sobre a terra, aonde não havia pecado, era sem forma e vazia, e Deus a preencheu. E logo após Deus criou Adão e Eva, e Adão e Eva falhou com Deus, e logo após de Adão e Eva, você vê o nascimento de Caim e Abel. Caim, por ciúme do seu irmão Abel, por Deus preferir a oferenda, o sacrifício de Abel, ele teve uma grande ira do seu irmão, e com uma pedra matou o seu irmão, chamado Abel. E aí você já vê o primeiro homicídio. Deus, Ele vem tido a misericórdia. Ali você vê o primeiro homicídio do homem, que veio a Caim matar o seu irmão chamado Abel. Daí em diante começa a crescer
o pecado na terra. E começa a vir a ira de Deus sobre os homens, sobre a sua criação, porque os homens não queriam ser submissos, serem obedientes a Deus, começaram a pecar contra Deus, perderam o temor a Deus, começaram a desrespeitar o Criador. À medida que se crescia, aumentava mais ainda o pecado. Quantos mais os homens rendiam na terra, mais ainda o pecado aumentava. Assim como nos dias de hoje, quanto mais o pecado aumenta, mais vem a ira de Deus, causando o fim de toda a sua criação, que se encontra no livro de Apocalipse. Nós temos que ser humildes, ser semelhantes a Jesus Cristo, imitadores, para que não venhamos encontrar a ira de Deus sobre a terra, meu amado. Deus, Ele é amor. As coisas acontecem não pela vontade de Deus, mas pelo fracasso, a falha, a falta de temor do homem, que causa tudo isso, meu amado. A falta de temor do homem. O pecado veio crescendo cada vez mais, aumentando sobre a face da terra. E à medida que o pecado aumentava, a ira de Deus também vai se aumentando com a sua criação. O amor dele também aumentou, por ele enviar Jesus Nazareno para ter misericórdia das almas dos homens da terra, criação de Deus. Sentiria prazer Deus em tirar a vida de um homem? Não. Deus não sente prazer na morte do ímpio, e sim que ele se arrependa e viva. Mas o pecado começou desde a criação. É como nós falamos: do bem se tira o bem, do mal se tira o mal. Sedes mansos e humildes, sedes boas pessoas, sedes companheiros uns dos outros, sedes amigos, para que Deus venha ter a misericórdia das vossas almas. Você pode ver que eu estou falando a respeito dos homicídios, das falhas. Adão e Eva erraram contra Deus. Logo após os seus filhos, Caim, o seu filho, o filho de Adão e Eva, matou o seu próprio irmão Abel. Caim matou Abel. E você pode ir reparando, quando Deus falou com Caim, está no livro de Gênesis capítulo 4 versículo 10. E disse Deus: o que fizestes? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Por quê? Desde a terra. Porque a terra era limpa, pura e inocente. A terra não tinha pecado algum, nunca tinha bebido do sangue da vida de alguém.
E pela primeira vez na terra, o sangue de um homem, de Abel, derramava sobre a face da terra. Caiu sangue sobre a face da terra, o sangue de Abel, filho de Adão e Eva, irmão de Caim, que o matou. O primeiro homicídio, a primeira falha em tirar vidas, e o pecado veio aumentando, cada vez mais aumentando, e Deus começa a ficar contrariado em ver os filhos dos homens pecando sobre a terra. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, Deus já começa a contar a respeito da corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, e viram os homens de Deus que tinha suas filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá mais o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Como nós estávamos falando a respeito dos homicídios, da corrupção, da maldade, Deus, o onisciente, o onipotente, Ele teve que diminuir a idade do homem. Ele teve que diminuir a idade do homem. Porque havia pecado, muito pecado, sobre a vida de um homem, muito tempo. Deus não estava mais aguentando ver um homem pecar 600 anos, 700 anos, 900 anos, muitos pecados sobre a vida de um homem só. Então você acaba de descobrir que o homem vivia muito tempo antes, porque ele não pecava. E o fato deste homem não pecar, não ter uma grande quantidade de pecado, isso significava que o homem andava sobre a terra e não existia pecado. Se não existia pecado, isto não contrariava a Deus. Um homem podia viver até 1000 anos, porque ele não tinha pecados, e Deus não tinha nada contra a sua criação andando sobre a terra, desde que ele fizesse o bem. Não havia como nos dias de hoje drogas, não havia bebidas, computadores ensinando os filhos a navegar na internet, vendo o que não é lícito à disposição dos jovens. Não existia telefone com imagens sexuais como tem hoje, a fartura, a disposição do que querem. Não existia naquela época músicas chamando a mulher de cachorra, de piriguete.
Não existia naquela época armas de fogo, metralhadoras, espingardas. Naquela época, pelo céu, você só via aviões, não via aviões, você só via aves cortando o céu azulado e lindo, a qual Deus fez. Não havia destruição de árvores, não havia fumaça de fábricas, de carros, de caminhões, não havia mulheres nuas, seminuas, andando para cima e para baixo. Naquela época não havia crime, nada para roubarem, porque tudo era fato, porque Deus os deu. Não havia adultério, não havia doenças venéricas, não havia pessoas vendendo droga. Naquela época havia somente a prosperidade sobre a terra. Havia a fartura, havia peixes, havia animais, alimentos, tudo com fartura, porque Deus deu o melhor para a sua criação, e a sua criação insistiu em dar o pior para Deus: a rebeldia. A rebeldia. Não ouviram a correção de Deus, não obedeceram o seu Criador, não obedeceram o que criou todas as coisas, que é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Creio eu que até mesmo quando começou a evoluir as coisas, para você ver um amigo ou um vizinho, você tinha que viajar serras e mais serras para achar uma outra vida, uma outra pessoa para conversar. No crescimento da terra, hoje você encontra vizinhos do seu lado, do lado da sua casa. Tem vizinho na direita, na esquerda, nos fundos e na frente. E o crescimento do homem na terra vem causada corrupção. Bom, se todo homem estivesse alicerçado na lei do Senhor, mal nenhum haveria sobre a terra. Tudo era farto. Você pode ver que uma grande quantidade da terra hoje ainda se encontra vazia, porque os filhos dos homens não querem mexer com a terra. Os jovens hoje não querem saber de plantar para que possam colher, usufruir do tesouro que Deus deixou, fartura em terra e em água que nós temos. Deus, com aquele povo no deserto, eles queriam terra para plantar e água, e hoje nós temos tudo com fartura, com abundância, e o homem não dá valor. Os jovens hoje só querem computador, escritório, e muitos deles não aceitam nem ser empregados, querem ser já gerente. Os jovens dos dias de hoje estão obcecados pela vaidade, pelo crescimento, pela soberba. E nisso, conforme eu te falei, no livro de Gênesis capítulo 6,
a corrupção geral do gênero humano. Está escrito capítulo 6, versículo 1: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as quais quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Você pode ver que os homens antes, Noé, 600 anos, 900 anos, e Deus reduziu a vida dos homens, a idade do homem, para somente 120 anos, por causa de tanto pecado, que um homem só cometia em um corpo. 120 anos pecando contra Deus. Deus diminuiu. Nos dias de hoje são 120 anos ainda pecando contra Deus. Antigamente, 600 anos, 900 anos pecando contra Deus. E hoje, se um homem chegar a 120 anos, até mesmo eu quero conhecê-lo e pegar na sua mão, porque essa foi a idade que Deus deixou na Bíblia, até onde o homem conseguiria viver. 120 anos. E hoje a droga, o crime, a prostituição estão matando os jovens com 18, com 15, com 20, com 30. O máximo que nós vimos um homem viver sobre a face da terra é 80, 90 anos. E olhe lá. Você pode ver que Deus diminuiu a idade do homem por causa do pecado. O pecado gerou tudo isso. O pecado gerou com que Deus diminuísse a idade do homem. Mas mesmo assim, o pecado aumentava. Os filhos dos homens cresciam sobre a terra, e o pecado crescia cada vez mais. E agora inúmeras quantidades de homens, de mulheres, pecaram contra Deus. E eu estou falando de pecado, tudo isso no livro de Gênesis, no começo da criação. Eu apenas estou com 4 folhas ou 3 folhas na Bíblia, e o pecado já havia crescido muito. Agora você olha até onde estamos hoje, em Jesus Cristo. Muito mais cresceu o pecado. E olha que naquela época não tínhamos fartura de pecado, como se vê nos dias de hoje. Não tinha armas de fogo, não tinha revólveres, nem espingarda, metralhadora, não tínhamos veículos, não tínhamos avião, não tinha armas nucleares, não tínhamos pontos de prostituição, nem de tráfico, nem de droga, nem sequer cadeias naquela época existia. E o homem pecava sobre a face da terra. Não tínhamos essa quantidade de seres humanos
vizinhos para a direita, para a esquerda, no fundo, na frente. Não tínhamos a tentação como ela se vê no dia de hoje. É onde eu, pastor Roberto Souza, quero alertar os seus olhos, para que você abra os seus olhos, o seu coração, e veja que se a ira de Deus veio sobre o homem no livro de Gênesis, no começo, que não tinha toda essa fartura de pecado, você imagina agora, com tanto pecado sobre a terra, o que nós temos que fazer? Só uma saída: virar crente para alcançar a misericórdia de Deus. Só temos agora uma coisa a fazer: aceitar Jesus Cristo, aceitar Jesus numa igreja de crente e viver como um crente humilde, manso, para conseguir encontrarmos a salvação de Deus, para que não sejamos dignos nem condenados de inferno. Deus, Ele fez tudo certinho e perfeito, mas nós, seres humanos, não obedecemos ao Rei. Lá atrás, nós, a criação de Deus, falhamos contra o Criador do céu, da terra e dos confins da terra, deixando de obedecer a Deus para procurarmos a nossa própria vontade. E nisto veio a ira de Deus sobre o homem da terra, a ira de Deus sobre os homens da terra. Você vê que começou aí no livro de Gênesis, começa já logo após, tudo lindo, tudo perfeito, tudo tão bonito. Eu te convido agora, não sei onde você se encontra, olha para este céu tão bonito, as expansões das águas, as matas, tudo. Se você acha bonito hoje, no livro de Gênesis que eu estou pregando, era milhões e milhões de vezes mais bonito do que o que você está vendo hoje. Era perfeito. A terra tinha fartura de todos os tipos de frutas, de verduras, animais, água, e a chuva caía sobre a terra, e a terra não se encontrava seca como nos dias de hoje. O motivo de tudo estar acontecendo, de tudo está indo para de mal a pior, a ponto de Jesus ter que avisar que não ficará pedra sobre pedra neste planeta que não seja derrubada. Jesus veio nos anunciar o fim de tudo, da criação linda, pelo motivo do pecado do ser humano, e veio dar uma oportunidade para aqueles que não querem contribuir com o pecado contra o Criador do céu e da terra. Jesus Nazareno, o seu nome significa arrependimento. O seu nome significa oportunidade. Oportunidade em salvar a sua alma. Porque Deus há de castigar toda essa terra e toda a raça humana por causa da desobediência, porque o pecado vai crescendo cada vez mais e vai levando o homem ao fim de tudo. O próprio homem
é que está destruindo todo o planeta Terra. As matas não são virgens mais, o verde está sendo destruído. Vemos tratores gigantescos, com correntes gigantescas, quebrando as matas, as florestas. Nós vimos os aviões hoje usados para a guerra, para destruir a raça humana, soltar bombas e matarem as criancinhas, que quem está soltando as bombas nem as conhecem. As armas de fogo sendo usadas pelos homens para matar a criação de Deus. A droga levando os homens a fazerem loucuras, a virarem animais irracionais, sem juízo, a matarem uns aos outros. A disputa pelo dinheiro tem feito muitos homens estar debaixo da terra, a morte. E Deus vendo tudo isto, mulheres vendendo o seu próprio corpo, e Deus fez com que tudo isso, Ele fez com que o pecado do homem o levasse ele à sua própria morte. O juízo de Deus está em cima do próprio homem da terra, da sua própria vontade, loucura em praticar o mal. Pela sua própria vontade vem a morte, vem o castigo, vem a ira de Deus. E Deus começa agora a colocar normas, lei, estatutos em cima da falha do homem. Se você mata, pela espada haverá de ser morto. Se você deseja o mal vem sobre ti. E Jesus veio nos ensinar o bem, ensinando: ora pelos seus amigos e pelos seus inimigos, que da sua boca proceda somente palavras boas, porque Ele ensinou que do bem procede agora o bem, e que do mal você recebe agravo, que é o mal. Você está descobrindo qual foi a finalidade de Jesus Cristo ter vindo sobre essa terra, ter andado sobre essa terra. A finalidade foi esta: com que você chegasse no entendimento, porque Deus amaldiçoou conforme o pecado do homem. E você não pecando mais, seguindo Jesus Cristo, sendo imitadores de Jesus Cristo, você não está na ira de Deus contra a sua criação, contra o que fizeram com a criação de Deus. E Deus não vai ter você por um homem desobediente, ingrato, mau ou corrupto. Jesus veio te ensinar a se afastar da ira de Deus contra os homens na terra, porque pecaram contra o Criador, o seu Pai, o Criador do céu, da terra e dos confins da terra. Eu hoje estou te oferecendo a sabedoria a qual Ele me deu, sabedoria do alto, sabedoria que agrada a Deus, a tirar o homem do pecado. Você saindo do pecado, você não vai mais praticar ato maléfico à terra.
e não vai desagradar a Deus. Você não desagradando a Deus, não há condenação para você, meu amigo. E Jesus, a sua misericórdia é tanta que Ele morreu, ressuscitou, tudo isso para que você chegasse a este entendimento, a se livrar do mal. O mal gerou o mal, e os homens da terra, à medida que pecam, Deus vai aumentando os seus fardos de pecados. A sua balança se encontra pesada à vista dos homens. Deus fez tudo tão perfeito, tão bonito, limpo, puro, purificado, para que o homem usufruísse sem pecado, a ponto do homem viver 900 anos, e Deus caía a sua idade para 120 anos, porque Deus não aguentava ver mais tantos pecados sobre a vida de um homem só. Um só homem, em 900 e poucos anos, ele pecou muito, e Deus não estava aguentando, vendo seus filhos, a sua criação, tanto pecado em homem só, e reduziu a idade dele, para que não tivesse que viver mais com aquilo, com tanto pecado, e diminuiu a idade dele para 120 anos. E nos dias de hoje, o homem não consegue chegar mal a 80 anos, porque o pecado está aumentando, certamente, porque o pecado cresce cada vez mais, porque as coisas estão indo para de mal a pior, porque o pecado está crescendo cada vez mais. E cada dia que se passa, o pecado aumenta, e a ira de Deus também aumenta sobre os homens da terra. E à medida que o pecado aumenta, a ira de Deus também aumenta, a qual ele teve que escrever o livro de Apocalipse, prometendo destruir toda a terra e toda a humanidade que não tiveram Jesus, o arrependimento, que não aceitaram Jesus. O livro de Apocalipse comenta sobre 7 trombetas que destruirão a terra, bolas de fogo, de jacinto, condenação em fogo, porque lá no Gênesis, Deus falou e deixou um arco-íris como sinal que não destruiria mais a terra em água. Mas agora em Apocalipse, Deus condena a terra em fogo, tribulações, sinais no tempo, no céu, na terra, terremotos, furacões. Você pode ver que vai aumentando cada vez mais o pecado do homem, e chegamos cada vez mais perto em Apocalipse. No livro de Apocalipse vem chegando o juízo final do planeta Terra, vem a condenação do homem. A ira de Deus está cada vez mais próxima. Deus diminuiu a idade do homem para 120 anos, e no livro de Gênesis comenta que o homem vivia 960 anos, e hoje nós vimos jovens morrendo com 20 anos, 25 anos, são grande a quantidade de jovens mortos por causa do pecado.
por causa que não receberam a lei do Senhor e quiseram andar sobre a terra como pecadores e não como filhos de Deus. Você pode ver que dificilmente você vê o enterro de um crente. Uma das coisas mais difíceis é você ouvir dizer que morreu um crente, porque o crente, se desviando do pecado, ele viverá. A palavra de Deus diz que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Quase todos os crentes eram pecadores e largaram o pecado e passaram agora a andar em santidade, em amor, em justiça, em comunhão com Deus, com os irmãos, e a morte afastou de perto deles. Foi o que Jesus prometeu, porque eles aceitaram a Jesus. E Jesus falou: eu sou o pão da vida. A vida é essa. Desviando-se do mal, você alcançou Jesus Cristo. Noé era um homem justo e reto. Nesta época que Deus diminuiu a idade dos homens, dali em diante existiu um homem chamado Noé. Noé foi um homem muito humilde, um homem muito honesto na presença de Deus. Noé era um homem diferente dos outros homens que estavam sobre a face da terra. Noé, o profeta de Deus, um homem escolhido e separado, um homem humilde, diferente dos homens que estavam pecando sobre a terra. Amado e amigo ouvinte, você que chegou agora, preste atenção. Nós estamos falando do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Já veio o juízo de Deus sobre a face da terra. E olha a grossura dessa Bíblia, e lembra que nós já estamos lá no fim, Apocalipse. Se a ira de Deus veio, meu amado, no livro de Gênesis, eu estou apenas com 3 folhas da Bíblia comentando, e Deus já havia se irado com a sua criação. Meu amado e amigo ouvinte, imagina agora que estamos no fim da Bíblia, quantas coisas já se passaram. Imagina agora quanta mudança já não há sobre o planeta Terra, quantas brigas, contendas, inimizades. Nós temos que virar crentes. Nós temos que virar crentes e se arrepender, mudar de vida, ser humildes, honestos. Porque se Deus castigou o povo no livro de Gênesis, no começo da Bíblia Sagrada, quanto mais agora que já estamos indo para o final. No livro de Gênesis, Noé foi tido por um homem justo, e Deus anuncia um dilúvio a Noé. E disse bem assim o Senhor Deus no livro de Gênesis capítulo 6 versículo 13: Deus anuncia um dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: é o fim de toda a carne, e vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência.
e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de golfé, farás de compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Olha, Deus anunciou para que Noé fizesse uma arca, porque a terra estava cheia de violência. Agora eu quero que você compara que esta violência que está comentando-se no livro de Gênesis, creio eu que esta violência é 1% da violência de hoje. Nós temos que virar crente e nos arrependermos para alcançarmos a salvação. Se a terra estava corrompida aos olhos de Deus, no livro de Gênesis, que não havia computador, nem cigarro, nem droga, nem prostitutas, nem avião, nem carro para ajudar a cometer atos errados, não havia moto, não havia pinga, não havia maconha, nem cocaína, nem crack, nem pedra. E Deus já estava irado contra o homem. Como eu disse, isto era 1% do pecado da terra dos dias de hoje. E a ira de Deus já estava lá no princípio. Quanto mais agora, no fim, que o pecado cresceu 100 mil vezes mais, milhares, milhões de vezes mais, que os homens não querem compromisso com Deus. Muitas vezes até mesmo pessoas religiosas só buscam Deus nos domingos, e quando buscam, durante a semana não lembram de Deus, não buscam Deus. Religiosos de domingo só buscam Deus nos dias de domingo, e olhe lá, e não aprendem a lei, não aprendem a correção, não aprendem a salvação. E Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Os filhos hoje crescem dando trabalho, prostituindo, bebendo, usando droga, dando trabalho aos pais, por falta de Deus, meu amigo. Não existe outra desculpa, é falta de Deus. Sem Deus, o homem peca. O temor, o amor por Deus é que faz com que o homem ande manso e humilde sobre a face da terra, temendo o Criador e tudo que Ele criou. Jesus Nazareno está te convidando hoje para virar um crente fiel, um adorador fiel, para uma mudança, para um comportamento melhor, para que ele venha fazer um trabalho lindo e maravilhoso, para que os seus amigos saibam o que ele fez por você, que ele está vivo no meio de nós. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O pecado cresceu mais ainda nos dias de hoje, e nós estamos oferecendo, nós pastores, nós religiosos que buscamos Deus, temos sede de Deus, não só no domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, como Deus falou, o próprio Deus falou. Se Jesus falou que o meu Pai trabalha até hoje, no dia de sábado,
eu também. Ele quis dizer que se ele parar de trabalhar no dia de sábado, meu amigo, em salvar, em ajudar o povo, o diabo vai matar muitas pessoas no dia de sábado, porque o diabo também trabalha todos os dias, matando, levando o homem ao pecado. E o dia que ele mais mata hoje é o dia de sábado. Festividades, bagunça, prostituição, homicídios, farras, churrascos, festas com bebidas, com droga, com prostituição, justo no dia de sábado, a qual Deus falou nos 10 mandamentos para guardarem o dia de sábado. O guardar que nós vimos é nos guardarmos do pecado, e Satanás está induzindo o povo a pecar mais ainda no dia de sábado. O diabo leva o homem a pecar contra Deus, e o homem peca por falta de leitura, de conhecimento bíblico. Deus pediu para que o homem não pecasse no dia de sábado, e mais ainda o pecado hoje é no dia de sábado. Você pode ver que todas as festividades e eventos hoje é no dia de sábado. Deus está de olho em tudo. Cada vida que existe sobre essa terra, cada fôlego, Ele está vendo desde o seu nascimento até a sua morte, para no dia da ressurreição, uns para a honra e outros para vergonha e desprezo eterno. A criação de Deus pecou contra o seu Criador, e Jesus está te chamando hoje para uma oportunidade, mais uma chance para renovar, renascer novamente, sair da ira do Pai. Jesus está te chamando mais uma vez para a ressurreição, para a vida, para desviar-se do mal e estar do lado dele, sobre a proteção dele, no dia do juízo final que está prestes a acontecer sobre essa terra. Vai ser sangue e lágrimas de sangue, choro e ranger de dentes. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai temer e vai ver as coisas horrendas que vão acontecer sobre essa terra: fogo caindo do céu, mortes terríveis para destruir a raça humana, que não tiveram Deus como um pai e criador, e filhos obedientes a Deus. Deus sabe de todas as coisas, meu amigo. Se você entregar a sua vida na mão do Senhor, você só vai ter a ganhar, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Você pode estar chorando, você pode estar falando agora: esse pastor tem razão, esse pastor prega a verdade. Mas em verdade, eu vou-lhe e te digo: não sou eu que te falo, mas o Senhor é quem coloca as palavras em minha boca, porque esta é a vontade de Deus, que todos se salvem, para depois não ter Deus por ruim, ingrato, injusto. Ele está dando uma oportunidade para que você venha salvar a sua alma. Ele está te dando uma oportunidade para que você entre para dentro do reino e entenda agora para que Jesus Cristo veio à terra.
para tirar você dessa condenação do pecado que cresce. Adão pecou com Eva, Caim matou o seu irmão Abel, e Deus agora começa a diminuir a idade dos homens de 960 anos por aí para agora 120 anos. E agora nós já estamos lendo, Deus anuncia um dilúvio sobre a face da terra, e só encontrou um homem digno aos olhos do Senhor, chamado Noé. Noé tinha 3 filhos, e o nome desses 3 filhos chamava Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Está lá no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 11. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Lá no princípio, se você sai na porta da sua casa hoje, vê casas à direita e à esquerda, naquela época nem assim não era, meu amado. Quase não tinha casa sobre a terra, não tinha esse tanto de gente de pecado, e a ira de Deus veio sobre a terra, e Deus anuncia um dilúvio, e Deus anunciou Noé que começasse a construir uma arca enorme para salvar os animais da terra. Você repara que Deus teve mais misericórdia dos animais inocentes do que dos homens ingratos, corruptos, pecadores e maus. Deus preferiu salvar os animais e um homem justo que havia, chamado Noé. Meu Deus, do que os homens. O homem falho na presença de Deus, sem aceitar a correção, sem aceitar o amor do seu Filho amado Jesus Cristo, sem arrependimento, sem rendição, a única coisa que resta é o salário do pecado, que é a morte. Noé, Deus viu misericórdia em Noé. Deus viu Noé como um homem bom e quis dar a vida a Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos, que ainda tomaram 3 moças para ter como esposa, para procriarem a partir de toda a destruição da terra. Meu amigo, às vezes você está sem entender. Deus está chamando é você, campeão. Lembra? Por causa sua, com o agir de Deus na sua vida, com a sua atitude. Existe uma palavra no livro de Atos 16:31 que está escrito: creia no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e a tua casa. Deus escolheu foi Noé, não foi a mulher dele, não foi os filhos dele. Deus escolheu Noé, assim como Ele pode estar falando com você agora. Deus escolheu foi você, e você só quer caminhar se for grudado na saia da mamãe. Você só quer andar se o seu irmão for. Eu só vou entrar para ser crente, entrar para o reino de Deus, se o meu pai for, se a minha mamãe for. Minha família são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Se o teu filho não quer ir, você vai.
Se a tua mãe não quer ir, você vai. Vira crente hoje. Se o teu irmão não quer ir, se o teu amigo não quer ir, vai, meu amigo, é com você que ele está chamando. Deus chamou apenas Noé, e pela misericórdia de Deus, Deus salvou a esposa de Noé, salvou os filhos de Noé e mais 3 moças, mas por causa de Noé, um homem justo, bom, inocente, e que não destruía a terra nem pecava contra ela, que estava na lei do Senhor, e ele ouviu a voz de Deus. A Bíblia não relata que Deus falou com os filhos de Noé, a Bíblia não relata que Deus falou com a esposa de Noé, a Bíblia não relata que Deus falou com as moças que casaram com os filhos de Noé. Deus falou apenas com Noé. E hoje Ele está falando apenas com você. Quando você tomar atitude, caminhar e marchar, Ele vai buscar os outros que ficaram para trás. Por causa da sua atitude, creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa, meu irmão. Vai você primeiro, e passo a passo, de grão em grão, a galinha enche o papo. De um em um, a galinha pega os seus pintos. Sabe por quê? Ela puxa com o bico para debaixo das suas asas os pintinhos, um por um. E você só quer isso se for de quantidade. Deus não trabalha em quantidade, mas trabalha em qualidade. Temor, obediência, amor. Vai, e você, Deus, eles vão ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Vai mudar a sua história, a sua vida, e Deus vai tribulá-los e falar verdadeiramente: o nosso irmão, ou nosso amigo, ou meu filho tinha razão. Depois que ele virou crente, a vida dele mudou, melhorou. Eu vou entrar nesse barco também, meu amigo, que Jesus está no comando, Jesus está no controle, Jesus é o piloto do barco, Jesus é o seu advogado fiel, Jesus Nazareno sabe de todas as coisas, Jesus está no controle. Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Entrega a sua vida ao Senhor, meu irmão. Entrega. Os outros Ele vai buscar um por um e vai mostrar para você que Ele é Deus. Mas no momento Ele está te chamando você, meu amigo. Quando Deus quis Moisés, Ele chamou Moisés. Eu quero até lembrar e comentar que muitos casais já terminaram e separaram, porque às vezes o marido acorda para orar e a mulher está pregada de sono, e ele quer obrigar ela a orar também. Não é a hora de ela orar. Deus não usa ela no mesmo horário que o seu. Para você que está ouvindo aí agora, aprende essa sabedoria. Se Deus acordou você para orar, é porque Deus quer que você ore. Ele está falando é com você, assim como Ele falou com Noé. Ele está falando é com você. Eu quero é você orando, se humilhando comigo, para que eu possa fazer maravilhas na tua vida. Se Deus acordou você, foi você. Se Deus não acordou ela, porque não é ela e você, é somente você. Levanta, vai orar, põe o joelho no chão, deixa sua mulher dormindo, deixa o seu filho dormindo. Em outro horário, Deus vai incomodar esta mulher para orar. O horário dela não é o seu. Muitas pessoas só têm querido andar marchando a 2, a 3, a 4. Não estão confiando em Deus. Você já tem um que anda com você, que é Jesus.
Você não precisa de quantidade. Você só precisa daquele invisível que está aí do seu lado contigo. Você não precisa de maioria. Você só precisa de Deus, meu amigo. Os outros Ele vai tratar no tempo adequado, um por um. Deus está chamando agora. É você, Israel. Como Deus chamou Noé, chamou somente Noé e salvou a sua família por causa dele. Deus está chamando somente você agora. Depois Ele vai ter com os outros. Se você acorda e só vai orar se a mulher for, ou se o filho for, ou o amigo for, não, irmão, não pensa assim, companheiro. Ele está chamando é você. Ele tem um plano com você, não é com vocês, às vezes naquele momento, mas Ele só está querendo você, Ele só está chamando você. Se Ele acordou, somente você vai dobrar o joelho e orar. Deixa que o dos outros, quem trata é Deus. Não é por força, nem é por ignorância. E Noé, pela misericórdia de Deus, Deus incluiu Cão, Jafé e Sem, que eram os seus 3 filhos. A sua esposa e 3 moças que serviriam para procriar, dar continuidade na raça humana, que somos nós, eu, você, descendentes lá de Noé, meu amigo. Porque a primeira criação pecou contra Deus, e Deus mandou com que Noé fizesse agora uma grande barca, uma arca muito grande, uma arca gigantesca, a qual caberia várias espécies de animais. E Deus, o que Deus resolveu fazer naquele exato momento, ordenou com que Noé começasse a construir uma arca. Olha, vamos ver o poder de Deus, vamos junto. Era uma época que Noé era só areia, deserto, dunas de areia. Era um povo no deserto. E Deus mandou com que o homem fizesse um barco. Creio eu que naquela época nem barco existia por aquelas regiões, porque era só areia, meu amigo. A luta era pela água, somente poços de água existia. E o barco era tão grande, mas tão grande, que era para caber um casal de cada espécie de animais que havia sobre a face da terra. E Deus deu a sabedoria. Deus só usou o seu corpo físico, mas quem fez a arca foi o Espírito de Deus, que entrou naquele homem e deu a sabedoria em fazer, sabedoria, deu a inteligência, a direção, para que Noé construísse um barco, porque creio eu que Noé nunca havia feito um barco, pois morava no deserto, meu amigo. Quem faz barco é quem mora no Amazonas, no Rio Amazonas, no Pantanal. Lá sim você vai encontrar pessoas que sabem fazer barco. Mas o povo do deserto não andam de barco na areia, porque lá não tem água. Noé
Isto aí foi o motivo desses homens que pecaram sobre a terra rirem mais ainda e pecarem mais ainda de Noé, campeão. Eu vejo que tu é um campeão, tá chegando na sabedoria. Noé, mais ainda, meu irmão, mais ainda zombaram de Noé, porque ele estava fazendo um barco grande em pleno deserto, onde nem sequer chovia. Foi o motivo dos homens pecadores criticarem, como fizeram com Jesus na crucificação. Eles não têm olhos para as coisas de Deus, não acreditam em Deus. Por isso que o Senhor falou: a sabedoria de Deus para o homem natural é loucura. É loucura. Eles não crêem e morrem por falta de acreditar em Deus e nos seus profetas, porque Deus só fala com os humildes. Deus mandou com que Noé fizesse, e à medida que Noé fazia a barca, pessoas riam, debochavam e davam gargalhadas a ponto de rodar no chão e dar cambalhotas, debochando de Noé, porque ele estava fazendo um barco gigantesco, se nem chovia naquele lugar. Zombar, criticar. Deus falou, Salmo 1, versículo 1: afasta-te da roda dos escarnecedores. Escarneceram Noé, criticaram Noé, zombaram, riram, debocharam. E a Bíblia também relata que casavam, se davam em casamento, em festividades, enquanto Noé avisava: arrependam-se. Deus manda dizer que vai cair um dilúvio, água sobre a face da terra, vai destruir todo o planeta, vão se arrepender. E quanto mais Noé falava, mais eles zombavam de Noé. E isso aconteceu somente num tempo. Você acha pequeno ou muito que Noé avisava? Noé construía a arca e pregava a palavra de Deus. Sabe quantos dias? Tentando converter alguém? 120 anos zombaram de Noé. Levou 120 anos para Noé construir a arca. E 120 anos tentando salvar alguém, ninguém acreditou em Noé. Tiveram Noé por louco, doido, desorientado, porque estava construindo um barco em pleno areião, meu amigo. Mas aquele que crê em Deus não duvida das coisas de Deus. Muitas pessoas perdem as bênçãos porque querem receber as bênçãos do dia para a noite. Noé acreditou em Deus e trabalhou 120 anos até que aconteceu o que Deus falou. Fé. Profeta de primeira linha, creu, fé. Noé verdadeiramente era um profeta de primeira linha. Ele avisou o dilúvio e perseverou, acreditando em Deus 120 anos. Hora nenhuma ele desanimou, quis desistir ou duvidou da palavra de Deus. Profeta de primeira linha, não comedor de feijoada, meu amigo, mas profeta de verdade. Profeta de verdade persevera no que Deus prometeu, espera com paciência. A palavra diz: esperei com paciência no Senhor. Noé, o maior
abaixo de Jesus, profeta que eu já vi na Bíblia, 120 anos, em pleno deserto, fazendo um barco, um sol de rachar, sem água, sem rio, sem nada, no areião, sem chuva, e aquele homem fazendo um barco, um profeta de fogo, de poder, de autoridade, intimidade com Deus. É o que muitos estão precisando. Perdem a intimidade porque não perseveram nas promessas de Deus, não tem paciência, sai de igreja em igreja, muda da igreja, não estou recebendo benção nessa, vou para outra do outro bairro, não estou recebendo nessa, e muda para outra de Buritizeiro, vai para a igreja lá no alto, vai para a igreja lá de baixo, vai para a igreja de um bairro do outro, vou para a igreja de outra cidade. Só existe um Deus. Se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar onde você está, porque agindo Deus, quem impedirá, meu irmão? Deus está procurando esses profetas na terra, profeta que não só usam sua boca, mas creem também na palavra de Deus, na perseverança, mas que crê também em insistir, na insistência em esperar acontecer. O que Deus prometeu vai cumprir, mais cedo ou mais tarde, quando você menos esperar, vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta, Ele é Deus. Jesus já tomou, meu amigo. Essa peleja não é sua, mas é de Jeová, campeão. Persevera, espera, tenha paciência. Não nega Jesus Cristo, não traia, para que o galo não venha cantar no pé do seu ouvido, por falta de paciência, de igreja em igreja, pulando de um lado para o outro. E isto não resolve nada. Fica onde você está, persevera, busca, Deus vai te ajudar. Muda somente se for por uma causa justa, mas não muda em procura de bênção, porque o mesmo Deus que opera em todas as igrejas evangélicas, só existe um Deus. Noé só ouviu a voz de um Deus e não ouviu a de outro Deus. Ele só ouviu a voz do Deus, o Criador do céu, da terra e dos confins da terra, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Somente a Ele é quem você tem que ouvir. Foi este Deus que disse, que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que desfarei tudo na terra. A voz de Deus não foi sobre a esposa de Noé, nem os filhos e nem as moças que casaram com elas. Foi somente com Noé. E é com você que Deus está falando hoje. Toma atitude hoje, você, campeão, é contigo. Eis que eu falo, é contigo. Assim manda o Senhor te dizer: eu quero um pacto hoje, é contigo. Eu estou te chamando, eu te peguei, foi por cabeça e não foi por cauda. Creia em Deus, não faça como Moisés, que teve que pôr Araão para falar com ele, porque Araão era bom para falar e aquele homem chamado Moisés era gago.
Tiago, e Deus falou: Moisés, não foi eu que fiz a boca do homem, Moisés. Moisés temeu e só quis andar se Araão fosse. Existe ainda no reino de Deus meninice. Deus está falando é contigo. Tem irmão que só vai para a igreja se o irmão for, só vou para a igreja se minha amiga for, só vou para a igreja no culto de domingo porque vai muita gente, e não querem buscar Deus, estão buscando é gente, quantidade, estão preocupando é com quantidade de pessoas e não com Deus. Vai para a igreja para buscar a Deus. Eu só vou cantar no dia de domingo porque a igreja está cheia, não vou na terça, não vou na quinta porque quase não tem na igreja. Meu amigo, canta para um só, porque o Senhor disse: onde tiver um ou dois, eu estarei no meio. Meninice, está cheio de meninice no reino de Deus. Pessoas mudando de igreja, procurando bênção. Meu amigo, quanto mais você correr, mais ainda Deus vai te moer, porque Ele está vendo que você não crê nele. Você está rodando, correndo atrás, sendo que Ele já está dentro do seu coração. Você ainda não entendeu, apenas espera Ele te entregar. E quando você vê um lugar ruim, feio, uma igreja está quebrada, está velha, está feia, se você está vendo algo errado, você tem que ficar lá e ajudar a consertar, não se acovardar e fugir, e ainda sair falando mal do seu próximo, pecando contra Deus. Deus está precisando de pessoas no reino que querem ajudar. Você, em vez de correr, ajuda. Eu não gostei daquela igreja porque tem pouca gente. Evangelize então, pega a sua Bíblia, vai nas casas e traz o povo. Ajuda os pastores dessa forma, não correndo para um lado e para o outro, mas se rendendo para Deus e ajudando os necessitados, os aflitos. Se a igreja é pequena, paga um aluguel maior então para a igreja. Se a igreja está com a tinta feia, manda pintar. Deus escolheu, foi você, meu irmão, é você que Ele está falando. Assim como Ele falou com Noé, não foi com os outros. Se você teve essa visão de que o piso está feio, troca o piso da igreja. É contigo que Ele está falando, não é com os outros. Se Ele te deu este dom de observação, é com você. Faça um esforço e põe o piso da igreja. Se a parede está descascada, está feia, em vez de criticar, mudar de igreja, zombar, manda pintar a igreja, porque Deus está naqueles que têm misericórdia. Você não adianta nada fugir para um lugar melhor e sabendo que deixou pessoas para trás na aflição. O pastor Roberto tem palavras de verdade, e aqueles que são da verdade param para escutar a pregação do pastor Roberto, porque é um homem da verdade, porque é um homem que sente prazer em fazer com que as pessoas cresçam e amadureçam e saiam da meninice a qual Deus condenou. Com leite e mel vos criei, e eram como meninos, mas agora você é homem, fala como homem. Seja homem na presença de Deus. Você agora vai ser criado com manjar, meu amigo, não com leite e mel, para que Deus não venha ter você como menino incrédulo, menino na presença de Deus. Deus está vendo menino, sem meninice, meu amigo. Faça a obra com amadurecimento, com amor, com temor, com misericórdia, crendo que Deus está falando com você, e você tem que sair falando para todo mundo, escarnecendo. Se Deus te mostra um defeito, vai lá, ajuda a consertar. Se o microfone está velho, está quebrado, compra um novo. Tem pessoas que Deus está te entregando uma pessoa para você pregar para ela, e você não vai, e manda o pastor ir, manda outro membro ir. Olha, tal fulano ali está precisando de uma oração, que isso, aquilo. Amigo, toma jeito, toma atitude, cresça, amadureça, deixa de meninice. Deixa de meninice.
Se Deus mostrou para você que aquela pessoa está enferma, está doente, é você que Deus está querendo que vai lá orar. Porque se fosse o pastor, ou se fosse um irmão, ou um outro obreiro, se você é um homem de Deus, ungido de Deus, é você que Deus está querendo que ora sobre aquela pessoa. Não se acovarda. Está tendo muitas pessoas se acovardando no reino de Deus, fugindo da obra de Deus, com medo, querendo só bênção, só prosperidade, e não põe a mão na cabeça de ninguém para orar. Quando Deus falou com Noé, Ele falou Noé, Ele não falou Cão, nem Jafé e nem Sem. A Bíblia está falando que Deus falou Noé. Agora você já pensou se Noé só fosse, se Cão fosse, se Jafé fosse, se Sem fosse, se a sua esposa fosse? Ainda que eles não vão, você vai. A minha família são aqueles que ouvem e praticam, vou repetir, praticam a palavra de Deus. Você não nasceu pregado nem ninguém. Você não está colado nem ninguém. Vocês têm que estar colado apenas em Deus, meu irmão. Se Ele não for, você vai. A salvação é individual. E Noé começou a construir aquela arca, e o povo zombava dele, criticavam dele, escarneciam ele, riam, debochavam daquele homem chamado Noé, riam dos seus filhos, riam daquelas moças também que estavam ali para casar com seus filhos, escolhidas para a descendentes ali daquela raça ali, daquela família de Noé. Começaram a construir e começaram a ser zombados, criticados, debochados, riram, escarneceram, zombaram. Aquele homem não olhou para isso. Ele não olhou para os pecadores. Assim como você quer virar crente hoje, e os amigos vai virar crentinho, ei crentinha, vai esconder atrás da Bíblia, depois de ter feito isso, agora vai virar crente, e zombam de você, e você não quer virar crente, está com vergonha de carregar uma Bíblia, não tinha vergonha de carregar um tubo de pinga, uma garrafa de cerveja, um cigarro, uma droga, mas agora tem vergonha de carregar uma Bíblia, um pedaço de livro que é de Deus. Você devia ter vergonha de carregar a pinga, cerveja, droga, prostituição, e está com vergonha de carregar uma Bíblia. Amigo, vamos virar crente, amigo. Eu pastor Roberto, virei crente. E te convido porque é bom. Se não fosse bom, eu não estaria te chamando. Aqueles homens zombaram assim como zombam de você hoje. Vai pôr uma roupa comprida agora. Vixe, olha aquele crente. Olha o estilo daquele homem. Vai parar de beber, de curtir, de farrear. Pois a condenação de Deus foi em cima dos que farrearam, beberam e zombaram. E você vai acompanhando comigo, vai ver o que aconteceu com eles que zombaram de Noé. E você vai ver os que aconteceram, os que zombaram de Jesus Cristo, enfiaram Ele na cruz, chicotearam, esbufetearam, pisotearam em Jesus Cristo. Você vai ver o que Deus vai fazer com aqueles que não quiseram o amor de Jesus. A condenação está naquele que não tem um temor. A voz de Deus veio sobre esse homem, e ele perseverou 120 anos fazendo a arca,
120 anos construindo e sendo debochado, e ao mesmo tempo pregando, o povo se arrepende, Deus vai mandar um dilúvio. Ele falou comigo, e as pessoas riam que Deus falou com ele. Deus, esse homem ficou doido, e fazendo um barco em pleno deserto, ficou louco, atrapalhado da cabeça, nem chove aqui, ele fazendo barco, e riam, debochavam de Noé. E de repente, depois, quando estava chegando uma média de 120 anos, uma grande barca já estava pronta, e aquele povo certamente começou a olhar: mas que barco bonito, verdadeiramente ele é louco, mas o barco é muito bem feito, porque é o Espírito de Deus que estava no comando. E quando o Espírito de Deus está no comando, fica tudo bem feito, tudo bonitinho, certinho, um acabamento de primeira, porque era Deus que está no controle de tudo. Noé, acorda, Noé, sou eu quem falo contigo. Abre o teu olho e prepara agora, que eis que eu vou trazer todos os animais até a barca, e você vai abrir a porta e recebê-los. A voz de Deus agora fala com Noé, que haveria de trazer todos os animais para dentro da arca, os que seriam salvos. Noé, quando de repente, quando Noé olha uma grande marcha, um casal atrás do outro, uma fila enorme, gigantesca, para uma arca gigantesca, Noé certamente: mas que é isso? Que animal do pescoço tão grande? Deus fez com que uma girafa viajasse de longe em direção àquela arca. O Espírito de Deus estava no controle. Deus está no controle de tudo. Aquela girafona vinha com aquele pescoção grande. Certamente Noé coçou a cabeça, nunca tinha visto uma girafa, porque aquela área só existia camelo e jumento, meu amigo, e cavalo. Uma girafa viajou de longe. Uma garça, um casal de tartaruga. Creio eu que foi o último a entrar na arca. Creio eu que foi o último a entrar na arca, meu amigo. Mas ela é sábia, ela quis a salvação. Deus trouxe rinocerontes, hipopótamos, galinha, pato, marreco, todos esses que você vê hoje sobre a terra. Animais, quadrúpedes, répteis, todo animal. Começa agora aquela grande marcha. Marcha é o que Deus está te chamando, é o que Deus está falando com você. Marcha, 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 caminha, marcha, 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 marcha. Ande, vai adiante. Entra hoje não na arca, mas entra, marcha em direção a esta porta estreita que se chama Jesus Nazareno. Está te chamando. Marcha, marcha, e não olhe para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, como os animais marcharam, cortaram montanhas, montanhas e montanhas, serras e mais serra, até entrar pelaquela porta estreita daquela arca, a porta da salvação. Naquela época foi a arca, e a porta da salvação hoje é uma igreja de crente te chamando para adorar mais ainda a Deus, para um compromisso maior com Deus. A marcha agora é para a porta estreita, largar o pecado, largar a imundícia, para que Deus não venha te condenar sobre essa terra. Marcha, caminha, vai adiante, continue marchando, não olhe
para trás, nem para a direita e nem para a esquerda, continua caminhando, marchando, andando, vai adiante, pisa na cabeça do diabo, das dificuldades, dos problemas, levanta a cabeça, sacode essa roupa, tira a poeira, sacode o pó, campeão, e vai que Jesus está te ajudando. Continua caminhando, continua andando, persevera. Noé perseverou 120 anos ali, verdadeiramente era um profeta de Deus. Noé não desistiu hora alguma, Noé não desistiu, Noé confiou em Deus, Noé perseverou. Noé não foi na conversa de amigos, de colegas, escarnecedores, zombadores, zombavam, criticavam de Noé, debochavam de Noé, falavam mal de Noé, falavam que Noé ficou louco. Louco quem está ficando são eles que não crê no Criador do céu, da terra e dos confins da terra. Não olhe para amigos, colega ou família. Se Deus falou com Noé, hoje Ele está falando é com você. Se o seu pai não vai, você vai. Se a sua irmã não for, você vai. Se o seu colega, melhor amigo, não vai, você vai. Entra nessa arca, porque os que ficaram para trás, você vai saber o que aconteceu. Você vai saber o que aconteceu com os que não entraram pela porta daquela arca, os que riam e debochavam, os zombadores. Festa, casavam, davam-se casamentos, festividades, bagunça, prostituição, pecado aumentava, a ponto de Deus diminuir a idade do homem de 960 anos para somente 120 anos, e hoje, nos dias de hoje, mal 80 o ser humano está chegando. Jovens morrendo com 20, 30, 18, 15 anos por causa do pecado, meu amado. Jovens hoje com 20 anos escravos das drogas, escravos da prostituição, escravos de Satanás. Jesus te liberta hoje e te convida, marcha como os animais, caminha, vem para a direção deste barco que hoje se chama Reino de Deus, igrejas evangélicas, igreja pentecostal, igreja de crente. O pastor Roberto está com uma arca de Noé enorme aqui, uma barca enorme chamada Jesus é o Caminho, no bairro Sagrada Família, te convidando. A porta dessa barca está aberta para você entrar, para que você não fique para o lado de fora e seja consumido pela ira de Deus. Eis que hoje eu te chamo, assim diz o Senhor, para entrar no reino de Deus. Marcha, 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 marcha. Agora, quando aquela fila veio em direção da arca, aqueles que estavam rindo, dando cambalhota, saíram de suas casas e começaram a chamar uns aos outros: olha, acorda, ei João, vem ver, Tião, vem cá dar uma olhada, ei Pedro, sai para fora, Dona Maria, Dona Rosa, venham ver que grande acontecimento, olha o que está acontecendo. Quantos animais em fila, andando em direção da arca, aquela marcha. Eles começam agora a entrar dentro da arca, e uma grande multidão saiu para olhar e curiar, e começaram agora a temer e ver algo diferente. Verdadeiramente tem algo diferente, tem um mistério aí, verdadeiramente tem algum mistério aí. Olha lá, aqueles animais estão entrando na arca daquele homem, que vocês todos, nós chamamos eles de louco, nós chamamos eles de doido, porque ele está fazendo uma arca. Como pode? Que animal é esse? Que estranho, aquele animal do pescoço gigante, e eles não sabem, eu quero uma girafa, olha que animal gordo, um búfalo. E lá estavam caminhando e marchando, e começaram a sair para fora crianças, mulheres, meninos olhando. Despertou a curiosidade de muitas pessoas, querendo saber agora, e agora? Será que nós somos loucos? Ou ele que era louco? Noé. Será que ele tinha razão? Mas 120 anos, 120 anos
Ele nos alertou. E agora? Nós estamos vendo os animais entrando no barco, animais que eu nunca vi, milhares e milhares de animais marchando, sem ninguém levando eles, nem direcionando, sozinhos. São domesticados, são mansos. Como que eles estão vindo? Sozinhos. O Deus invisível, imortal, está no controle de tudo. Dai glória agora, meu amigo. Ai, dando glória. Você que está dentro do reino, você está dentro da arca, você está dentro, meu amado e amigo ouvinte, da arca de Deus, que é a igreja de crente. Você está dentro do barco, você não vai naufragar, você não vai afundar, você já está dentro dessa porta, você tem salvação. É contigo que ele está falando. Vai buscar mais do lado de fora, porque você já está do lado de dentro. Deus está te buscando hoje, te falando que você já está dentro do reino de Deus. Continua, persevera, não sai para o lado de fora, porque os que estão do lado de dentro dessa barca gigantesca, que cada barca significa uma igreja, você tem salvação. A salvação é para você, campeão, que está dentro do reino de Deus. Busca a Deus sobre todas as coisas, creia nos profetas, prosperareis. Deus tem um grande plano na sua vida. Você está dentro do barco, você não corre risco de naufragar, meu irmão. Deus está no controle de tudo. E eles zombavam, agora paravam de zombar e pararam, fizeram silêncio. E entrou o último animal no barco. E Noé os agasalhou todos. E de repente agora Noé entra para dentro com a sua família. E Deus selou a porta. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Quem fechou a porta foi Deus. Já para Noé não abrir. Não adianta olhar mais para trás quando vem a justiça de Deus. Por isso que o Senhor está te convidando agora. Porque se acontecer no exato momento que você não estiver pronto, não dá mais tempo, meu amigo. Ele está te chamando agora e não é depois. Vem se render hoje. O barco, fechou-se a porta. O próprio Deus selou. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E Deus fechou para que Noé não abrisse. E de repente, um silêncio. Do lado de fora, aquela terra seca, aquele sol quente. E de repente, agora, começa as nuvens a se formarem. Agora de repente começa a escurecer. O céu começa a ficar nebuloso. Agora começa a soprar um vento frio. Começa a formar uma tempestade. Aquele lugar que não chovia agora. Relâmpagos. As nuvens começam a ficar escuras. As nuvens começam a se escurecer. E o vento soprando. E pessoas correndo. Parece que vem uma tempestade agora. E o povo começa a temer a Deus nesse momento. Mas já é tarde. Tarde demais para os que não creem em Deus. E relâmpagos e tempestade.
forte, o vento escurece, a noite escurece e começa a cair as primeiras gotas de água, e vento, e chuva caindo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e a chuva não para, um temporal forte, e começa relâmpago, relâmpago, maremotos, tempestade, caía a chuva caía, e o povo começava a gritar, correndo para um lado, correndo para o outro, desamparados, procurando abrigo. Começa agora a subir em cima da janela, a chuva vai subindo, a chuva não para, e sobe agora em cima do telhado também, e a chuva não para, e pessoas nadando, grudadas em árvores, gritando socorro, pelo amor de Deus, Deus de Noé, tenha misericórdia de nós. Deus tem misericórdia daqueles que o amam, que crê nele. Não duvide de Deus, porque Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Deus agora manda chuva, e aquele povo começa a bater, abre a porta, Noé, mulheres com crianças nadando, batendo, Noé, abre a porta, Noé, e gritavam e batiam, abre a porta, Noé, abre a porta, nós vamos morrer. E uma grande multidão começa a se afogar com o resto dos bois, animais, tudo que havia fôlego, todo animal vivente que não era aquático começa a morrer afogado. Seres humanos começam agora a morrer afogado, porque não creram em Deus, duvidaram dos profetas chamado Noé, duvidaram dos homens de Deus nos dias de hoje, e a ira de Deus está para vir. Feliz aqueles que crê nas mãos de Deus, feliz naqueles que entram para a igreja de Deus, que é a arca de Noé. Hoje, nos dias atuais, a arca se chama Reino de Deus, igreja evangélica. E o chuva caía, o temporal caía, e de repente um grande silêncio, um grande silêncio. Não havia mais ninguém batendo nas portas, na porta da arca. Não havia mais ninguém pedindo socorro. Um silêncio. Infelizmente, o silêncio da morte. Alma nenhuma, nem mulheres, nem crianças, nem homens zombadores, escarnecedores, pecadores, gritavam do lado de fora. O silêncio, o fim de toda a humanidade, somente porque eram pecadores. E Deus apenas poupou Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 moças, esposas dos seus 3 filhos. Mas ninguém, ainda que exista um justo sobre a terra, Deus vai poupar, como só poupou Abraão e poupou Ló de Sodoma e Gomorra. Isso prova que ele vê tudo e sabe de tudo, e sabe onde os justos se encontram. O silêncio total. Somente salvou esses, para você ver e crer que Deus é Deus dos justos, que Ele não desampara os justos. Os justos são os que creem em Deus, que têm um temor a Deus e que amam a Deus, como Noé o amou.
e profetizou avisando que viria chuva. E aconteceu um profeta de Deus chamado Noé, um dos maiores profetas, porque somente por Noé que foi poupado toda a família de Noé, e toda a raça humana foi destruída. Noé, abaixo de Jesus, foi o maior profeta, que através de Noé nós estamos aqui hoje, dos filhos de Noé, descendentes. Lembra? Titanic, feita de aço, de solda, com parafusos, mecânica, engenharia, engenheiros capacitados, treinados, mas por uma só palavra, uma blasfêmia, eles foram destruídos. Quando eles falaram: nem Deus afunda este navio chamado Titanic. E Deus afundou, porque desafiaram a Deus. Assim também, como Deus destruiu a Torre de Babel, porque desafiaram a Deus. Não desafia Deus, meu amado, homem nenhum, senão Ele vai te mostrar, porque Ele é Deus, Ele é maior do que as suas palavras. Nada o homem faz sem Deus. Deus afundou aquele navio de aço, todo de engenharia, destruiu, e a arca de Noé ficou em pé, navegando sobre as águas, em silêncio, e não afundou, porque a mão de Deus estava sobre a arca. E aonde a mão de Deus está, significa Deus está no controle de tudo. A arca de Noé hoje se chama Igreja de Jesus Cristo. Entra para o reino de Deus. Não fique do lado de fora deste grande barco que se chama Igreja Evangélica, que é a barca do reino de Deus. A porta estreita está aberta para você. Um forte abraço do pastor Roberto de Souza. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto.
Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.